Deus. Eu creio na palavra do meu Senhor. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3, na página 1387, versículo 16 a 18. João, capítulo 3, página 1387, 16 a 18. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Palavra da salvação. E é justamente no fogo do amor de Pentecostes que nós celebramos sempre o amor maior, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é somente esse amor que vai movendo a nossa vida, vai nos convencendo de quem somos, da nossa missão, da nossa vocação. O amor da Santíssima Trindade, Deus Pai, Criador de todas as coisas, o Filho Salvador, o Espírito Intercessor, Santificador. Na verdade, Deus sempre se manifestando, sempre se apresentando diante de nós, declarando o seu amor por nós. O Pai nos cria na sua fidelidade, nos quer para Ele, então nos dá o seu Filho Jesus para nos salvar, para na cruz dar a vida por cada um de nós. E Jesus volta ao Pai, preparando o nosso lugar, e fica aqui conosco, conduzindo os nossos passos, selando a nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Quantos deuses? Quantos? 3 deuses? Não. Um só Deus e 3? Tá bom. Único Deus e 3 pessoas, no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Preste bem atenção comigo agora, a primeira leitura, Êxodo 34, versículo 6. O Senhor passou diante deles clamando: Javé, Javé, Deus compassivo e misericordioso, lento para a cólera, rico em bondade e fidelidade, que conserva a sua graça até 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a rebeldia e o pecado, mas não tem por inocente o culpado. Quero falar sobre isso um pouquinho. Ao contrário de nós, que declaramos inocente o culpado, Deus acolhe o culpado que se arrepende dos seus pecados, o traz de volta como Pai, porque quer para ele a vida eterna, a salvação. Deus não transforma ninguém inocente. Deus dá a própria inocência, que é o seu Filho Jesus. Não é no sentido de que eu venho para a missa e está tudo resolvido, porque Deus é amor e a justiça plena, porque Ele conhece profundamente o nosso coração. Uma coisa interessante, não é? Nós precisamos entender que algumas coisas, elas são plenamente definitivas. Como Deus criou homem e mulher, não tem como questionar isso. Então isso é inquestionável. Homem e mulher, Deus criou a sua imagem e semelhança. Pai e mãe, Deus criou a sua imagem e semelhança. E quando nós insistimos em dizer o contrário, nós estamos negando o amor que Deus tem por nós. Nós estamos negando a nossa identidade, toda a nossa criação, todo o nosso valor. E Deus nos quer junto dele. Todo e qualquer pecado, quando me arrependo, claro que Deus perdoa. Tanto é que o Pai insistiu conosco o tempo todo pelos profetas. Não escutamos os profetas,
manda o profeta definitivo, que é o seu Filho Jesus. Mas sabendo que nós ainda não temos muito juízo, o Filho volta para o Pai e vem agora o Espírito Santo agir no nosso meio, ser o nosso intercessor, o nosso consolador. Vem nos lembrar tudo que nós ouvimos de Jesus, tudo que Jesus revelou para nós através do Pai. Diz assim: Moisés inclinou-se incontinente à terra e prostrou-se. A nossa atitude diante de Deus é de adoração. Quem adora o Senhor? Aquele que se arrepende do seu pecado, aquele que se lança na sua infinita misericórdia, aquele que tem sede de uma vida nova, aquele que busca verdadeiramente a sua conversão. Está dizendo que Deus castiga até a 4ª geração. Só é castigada a pessoa que não se arrepende. Deus não tem prazer e jamais teve em castigar os seus filhos. Nós sabemos disso claramente. É preciso que essa verdade entre no nosso coração. O pecado é sempre uma coisa abominável aos olhos de Deus, porque o pecado é a mentira por excelência. O que o pecado diz? Que Deus não nos ama, o mundo é que nos ama. Olha que coisa esquisita. O pecado está dizendo que o mundo nos ama e que Deus não nos ama, porque Deus não permite que eu faça isso, ou permite que eu faça aquilo, que eu escolha essa situação. Deus, como Pai, nos dá tudo, nos dá o caminho que é seu Filho Jesus. Quem nos ama verdadeiramente é Ele, porque Ele nos tem sempre dentro do seu coração, dentro dos seus olhos. Por isso a sua resposta, e a minha resposta também, é se afastar do pecado. Se nós estamos hoje no mundo de tanto sofrimento, tanta angústia, é porque nós não reconhecemos o amor da Santíssima Trindade. Nós não contamos a nossa vida na presença da Santíssima Trindade, o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós jamais estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento. Eu me sinto sozinho, eu me coloco sozinho, às vezes por sentimento, por frustração, por angústia, mas tenha certeza, você nunca está sozinho, porque Deus habita dentro de você, Deus está realmente no nosso meio. E nós ouvimos na segunda leitura: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos. Presta bem atenção. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Santíssima Trindade, a graça do Filho que se dá na cruz, Salvador, o amor do Pai e o Espírito Santo que nos santifica. Sempre comunhão. Não é simplesmente, não é porque eles estão sempre juntos. É mais do que isso. Porque Deus está dentro de nós, nos amando, e é a graça dele que nos sustenta, é a graça dele que nos levanta, é a graça dele que nos faz estar aqui hoje, para perceber que nós temos uma missão, uma vocação. A Santíssima Trindade não é apenas, uma representação, é Deus sempre em movimento, é o amor em movimento. Deus não é amor? Então a Santíssima Trindade sempre é o amor em movimento. E o amor está em movimento quando? Quando nós rezamos. Todas as vezes que nós rezamos, nós colocamos o amor em movimento. Quer mudar a face da terra? Comece a rezar. Se você começa a rezar, a interceder, o que acontece? O amor entra em movimento. E o amor em movimento transforma o coração de todo homem e toda mulher. Olha como que o Pai faz. Primeiro ato dele, a criação. O amor de nos criar. O segundo, o amor de nos salvar pelo seu Filho Jesus. O terceiro, o amor agora de nos santificar. Nós fazemos experiência, acolhemos Deus da nossa vida e vamos caminhando com Ele. Então a Santíssima Trindade é somente isso, a manifestação da única coisa que dá sentido para a nossa vida, que nos faz ser missionários e evangelizadores. E esse amor é exigente, é um amor de dar a vida na cruz, um amor que envia. Se eu tenho o amor de Deus em mim, eu sou uma pessoa missionária, evangelizadora. Eu não fico de braço cruzado, eu não fico esperando as pessoas chegarem para pedir socorro. Aquilo que eu estou vendo, eu tenho atitude. Uma pessoa que está em comunhão com a Santíssima Trindade é uma pessoa sempre em movimento no amor, jamais é uma pessoa omissa. Quer ver um negócio? Ontem mesmo na nossa festa junina eu fui em 2 hospitais. Fui lá na Araújo Jorge, à tarde, vi uma pessoa na recepção dizendo assim: olha, eu vim da Bahia, como é que eu faço para ter uma consulta? Uma pessoa muito simples.
Ah, não tem jeito, tem que fazer cartão. A pessoa vem lá da Bahia, o que é que ela vai entender? Pessoa muito humilde. Falei, senhora, espera aqui, no final nós vamos conversar. Eu podia ter ido muito bem, deixado para depois. Eu fui lá para dar uma bênção e outras pessoas estavam lá. Eu, pessoalmente, não poderia resolver naquele momento. Mas vou procurar alguém que já pode fazer isso, pode facilitar a vida daquela pessoa. Se nós não nos colocamos no lugar do outro, nós vamos fazer simplesmente o que bate à nossa porta. Não dá para ser assim mais. Deus faz tudo por cada um de nós. Deus nos ama e podia ter ficado nisso. Vou criar a imagem e semelhança, os profetas vão falar e tudo bem. Mas Ele faz até o extremo. Ele manda o seu Filho Jesus para nos salvar, para perdoar o nosso pecado. Porque nós temos a cabeça dura, nós temos um coração duro. Mas Ele não desiste. E quando o Filho cumpre toda a missão, dá a vida na cruz, o que Deus faz? Deixa o Espírito Santo lá, agora os três juntos lá, tranquilos, envia o Espírito Santo para estar aqui na terra conosco. Quem agora está fazendo essa circulação do amor é o Espírito Santo de Deus. Quem age no amor para curar, quem é? O Espírito Santo de Deus. Sabe o que falta para nós? O dom da piedade. Se nós tivéssemos o dom da piedade, no sentido de prática, de vivência, nós estaríamos amando a Deus e fazendo a vontade dEle. Teria temor. O que falta hoje é temor a Deus, porque nós não estamos vivendo o dom da piedade. Eu digo que a gente não vive o dom da sabedoria, muito menos o dom da piedade, para nos inclinar diante de Deus na vida do nosso irmão. Presta bem atenção, olha aqui. Fui lá no hospital, vi aquela situação, saí do quarto, conversei, anotei o telefone, para ver se sou eu que vou resolver isso. Vou pedir a alguém que vai fazer isso. Está entendendo? Vou pedir. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que nós acolhamos o seu Filho Jesus como nosso intercessor, que está clamando por nós. Mas agora esse papel aqui na terra cabe ao Espírito Santo de Deus, de ser o nosso intercessor. Vamos lá no Evangelho, João 3, 16 a 18. E eu quero que vocês repitam comigo, por favor. João 3, 16 a 18. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que deu seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida. De que modo Deus amou o mundo? De que modo? Não, claro, o amor dele é tão grande, tão imenso, que ele mostra tudo isso dando o seu Filho. Mas de que modo Deus ama cada um de nós? De maneira incondicional, sem limites, sem condição. Ama, ama. Interessante. A pessoa que me levava ao hospital dizia: eu não entendo, o meu avô é uma pessoa tão boa, sempre fez tantas coisas boas, por que ele está sofrendo tanto? Se nós não entrarmos no amor, na presença de Deus, nós vamos estar totalmente equivocados. O que Deus garante para nós é o seu amor, que é a certeza da vida eterna. Então Deus ama você de maneira plena e incondicional, sim ou não? Ele ama tanto você, que tudo que você faz Ele aceita. Tudo que você faz Ele aceita. Você escolhe essa atitude porque você quer ser feliz, é assim. Igual a questão da homossexualidade, não é? Ah, dois homens se encontram, duas mulheres se encontram e nós nos amamos para ser felizes. Isso é amor de verdade? Não é amor de verdade. Primeiro amor é amar a Deus sobre todas, porque essa resposta de amor incondicional entra o meu amor, de amar a Deus sobre todas. E Deus nos ama tanto, tanto, que não tem reserva. Ele nos dá quem? O seu único Filho. Qual a finalidade de Deus nos dar o seu único Filho? Qual a finalidade? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida. Qual é o seu lugar pleno? A vida eterna no coração de Deus. Nós somos cidadãos dos céus. É na presença de Deus que nós devemos viver. Então não tenha dúvida. O pai que ama, a mãe que ama, vão sempre trazer para os seus filhos a verdade. Se você está numa situação de pecado e concorda com ela, você está negando totalmente o amor de Deus. Está dizendo que não, que o amor de Deus você não acolhe e você não leva em consideração. Acho que o grande mal é esse. Nós não levamos em consideração o amor que Deus tem por nós. Se nós levássemos a sério o amor que Deus tem por nós, nós estaríamos cuidando da nossa vida de oração, da família e aqueles que estão sempre à nossa volta. Porque o amor nos leva ao encontro do outro. Porque para encontrar a Santíssima Trindade, eu preciso encontrar também o meu irmão. O meu irmão, que está do meu lado, ou às vezes longe. É assim que eu encontro.
Versículo 17, o que está escrito aí? Vamos ver juntos aí. Firmes. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quero voltar para vocês entenderem melhor. 16. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida. Todo aquele que crê vai ter o quê? Você crê? Eu ando duvidando, me perdoe a sinceridade. Eu acho que a nossa igreja, como essa aqui hoje, está cheia de gente religiosa, não gente que tem fé. O problema está sendo esse. Nós somos pessoas religiosas, que tem Deus do pescoço para cima, nas ideias, nada mais do que isso. Porque se nós amássemos a Deus de verdade, como nós estamos falando com os nossos lábios, a nossa vida seria outra e o mundo seria outro nesse momento, porque os cristãos têm a força e o poder para incendiar a terra com amor. Chega de ser gente religiosa, que tem boas intenções e bons propósitos, e isso vai levar a gente para o inferno. Se decida realmente como Jesus decidiu, pelo amor do Pai, e o Espírito Santo pelo amor do Pai e do Filho juntos. Não adianta ser pessoa religiosa, não adianta. Eu estou chegando à convicção, até alguns líderes da igreja, eles não aceitam uma pessoa radical no Evangelho. Pouquíssimas pessoas aceitam quem leva o Evangelho a sério. Sabe o que a igreja, os dirigentes, a maioria dos dirigentes querem? Eles querem o quê? Um padre, um leigo moderado, que não faça um escândalo muito grande de maneira negativa e nem positiva, que fica assim para agradar todo mundo. Só que Deus vai vomitar o morno. Isso é engano, é obra de Satanás. Deus tem mostrado isso muito claro. O que o demônio faz? Qual é o salário do pecado? O que o demônio oferece? A morte. O que Deus dá? A vida eterna. O que o demônio faz? Você na igreja, ele vai tirando a sua visão. Aí você vai ficando moderado, light, superficial. Quando você perde a visão, você tem consciência de onde você está indo? Não. Aí você perde a visão, e qual é o resultado? A morte. Você vai tirando sua visão, você entra no pecado, você toca aqui hoje, não tem problema, depois você avança mais um pouquinho, aí daqui um pouquinho mesmo, já perdeu a vida eterna. O mundo precisa de pessoas radicais no amor de Deus. Não dá para fazer essa coisa, vamos se assustar, o que é isso, vamos ficar com medo. Jesus não pensou nisso em um momento, pensou somente em salvar as pessoas. E se a gente não gritar com o coração, com a nossa vida, isso não vai acontecer. E radicalidade é ver a raiz, viver a essência. Isso nós devemos viver. 18. Quem nele crê, não é? Quem crê é condenado. Como você é salvo? Você precisa crer em quem? Em Deus, no seu Filho Jesus como Senhor. O que consiste para você crer e ser salvo? O que significa para você crer e ser salvo? Fala para mim, eu quero aprender. O que é crer e ser salvo? É você escutar a palavra de Deus e fazer o quê? Colocar em prática. É você dizer sim quando sim, não quando não. O que passa disso vem da onde? Vem do maligno. Nesse evangelho, em 3 versículos, Deus está dizendo o tempo todo o que Ele faz por nós, o que Ele é para nós. Deus nos ama de maneira plena, que nos dá o seu Filho único, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha vida. Tá bom? Pois Deus não enviou o Filho para condenar. Olha lá para a cruz. Foi para condenar? Alguém que quer condenar o mundo morre na cruz? Não. Pede ao Pai na cruz, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem? Não. Só quem ama por excelência é capaz de salvar. Lembra da história lá de Salomão? 2 mulheres brigando pelo filho, sim ou não? Cada uma dizia que era o filho, mas só uma era mãe, sim ou não? Pega a criança aqui, vou partir essa criança no meio. Quem gritou? Não. A mãe. A mãe gritou. Ia perder o seu filho para outra mulher por amor. Deus perde o seu filho por amor a mim e a você. E nós perdemos o que na vida por amor a Deus? Me fala, o que nós estamos perdendo hoje? Pelo contrário, estar na igreja para alguns é vantagem, é prestígio, é sucesso, é meio de vida. Só que Deus não se deixa enganar. As pessoas querem ser enganadas, fazem questão disso.
alguém disse para mim outro dia, ó, lá na Igreja Universal, na Fogueira Santa, aquele empresário deu R$1 milhão, esse ano vai ser mais. Lá na Igreja Universal, os pastores com 25 anos de idade, antes de casar, tem que fazer vasectomia, não pode ter filho. Adianta falar só em nome de Deus? Eu não estou condenando, mas é o que eles estão aprendendo lá. Essa visão vem de onde? Vem de quem? Eu não sei se a nossa visão é muito diferente também não. Nós somos permissivos demais nas nossas coisas. Permissivos demais em tudo que nós fazemos. Se você vai a uma festa de criança, você vê a decoração das crianças lá enfeitadas como o rei Davi, como o profeta, mas super-homem, mulher-aranha, qualquer coisa. Tem mulher-aranha ou homem-aranha? Não sei, né? É homem. Então, tem isso. É desse jeito, né, que anda a nossa vida. Versículo 18. Quem nele crê não é, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Em nome de Jesus, eu vou ser curado. Em nome de Jesus, vou ganhar na loteria esportiva. É isso mesmo? Em nome de quem? Fala para o seu irmão o que significa em nome. O que significa em nome de Jesus? O que significa? O que significa? O que significa dizer em nome de Jesus? Na pessoa de Jesus. Olha aqui. Você me pede um favor, eu mando um bilhete para alguém. Olha, quero, meu amigo, que você receba essa pessoa em meu nome. Então você está recebendo a mim, que sou o seu amigo, que você me conhece. Em nome é na pessoa. É na pessoa, dá para entender? Não é na imagem, numa coisa mágica. É na pessoa, é na intensidade da pessoa. É Ele que salva. Deus Pai é pessoa? Deus Filho é pessoa? O Espírito Santo é pessoa? Sim. Qual a grande dificuldade? Nós ainda não assimilamos a pessoa do Espírito Santo entre nós. Nós achamos que Ele não é Deus, que o Pai e o Filho juntam alguém lá e manda para cá, para ser empregado. É Deus que tem a missão de santificar, de transformar a face da terra. A única coisa que Deus quer é a nossa salvação. O Filho é para salvar. Recordando, lá na primeira leitura, Êxodo, se você não acolhe o amor do Pai, você vai estar trazendo maldição para a sua vida, porque você vai estar no pecado. Está entendendo? É no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo que nós somos salvos. A única coisa que precisamos entender hoje. Então você compreende toda a força, todo o poder de um Deus uno. Um Deus que se manifesta sempre no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está interessado na sua salvação? Você está interessado na sua salvação? Muito? Muito mesmo? Como é que você trabalha para isso? Como é que você trabalha pela sua salvação? Como? Evangelizando o próximo. Para eu evangelizar o próximo, quem tem a ser a primeira pessoa evangelizada? Eu. Então antes eu vou me evangelizar, no sentido de permitir que Deus seja único na minha vida, para que a evangelização aconteça na vida do meu irmão. As pessoas precisam de quem tem testemunho. Vida, porque o testemunho é que convence de que Deus é Deus de verdade e o amor dele muda a nossa vida, muda a nossa história. Feche seus olhos um pouquinho e diz comigo: Pai Santo, eu creio e tomo posse do seu amor incondicional, plenamente manifestado em seu Filho Jesus. Eu creio que o teu amor age entre nós, na minha vida, pela unção do Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Trindade Santa, eu te louvo pela minha vocação eterna, cidadão do céu, porque eu sou templo, morada do Senhor. Obrigado, meu Deus. Glórias, louvores a ti. Você
Vai ser música não. Abra, música é muito fácil. Tem essa coisa mais. Não vai ser música não. Você vai dar 5 minutinhos aí, 10 de testemunho seu com a Santíssima Trindade. Uma coisa assim que você experimenta, que você consegue passar. Bom, eu tenho 29 anos. Como o padre disse no início, eu sou de Santa Bárbara do Oeste, região de Campinas, em São Paulo. E minha família é toda evangélica, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Eu tenho uma tia que é católica e ela é de 3º grau. O restante são todos protestantes. E eu nasci na igreja protestante, na Congregação Cristã no Brasil, e frequentei até os 12 anos, que é a idade limite onde o jovem escolhe se quer ser batizado na congregação ou não. E quando eu completei 12 anos, eu deixei de participar e fiquei por 4 anos sem frequentar nenhum tipo de igreja. E até os 16 eu nunca tinha pisado numa igreja católica. Não sabia nem o que tinha dentro, porque meus pais nunca deixaram. A gente nunca foi a casamento, nem batizado, nem nada. Eu não tinha nem ideia o que tinha dentro da igreja. Eu lembro que quando eu era criança, perto de onde eu estudava, tinha uma igreja, uma escadaria bem grande, e às vezes eu via uma luzinha vermelha lá dentro, e eu ficava curioso para saber o que era aquela luzinha vermelha, porque o vidro da igreja era todo ondulado. Então às vezes eu ia lá na escadaria, subia, corria e colocava a mão assim, tentava enxergar o que tinha naquela luzinha vermelha. E aos 16 anos eu conheci a igreja católica através de um grupo de jovens. Comecei a caminhei durante 1 ano sem comungar, sem receber os sacramentos. Então eu ia ao grupo de jovens, participava da missa aos domingos. Já testemunhei isso. Os meus amigos, quando viam a minha angústia de não poder comungar, eu queria comungar, já tinha consciência de quem era Jesus sacramentado. Eles, todos os domingos, eles vinham no meu ouvido e diziam: hoje eu vou comungar por você. Cada domingo era um que falava no meu ouvido: hoje a minha comunhão é por você, hoje a minha comunhão é por você. E a gente vê, padre, pessoas que por alguma situação ou está num processo de regularização da situação dentro da igreja, numa segunda união, e está ali batalhando para regularizar a situação com a igreja e com Deus, e às vezes a gente incentiva essas pessoas a se afastarem da igreja. Eu caminhei durante 1 ano e eu percebi que quando os meus amigos viam que eu não podia comungar, eles levavam o meu coração para ser comungado por Deus no altar. E essa é a nossa missão também. E ali eu senti o meu coração comungado por Jesus, porque se eu não podia ir até Ele, eu tinha quem ia no meu lugar. E depois de 1 ano, me preparei. Aí na vigília pascal de 2002, eu fui batizado, comunguei Jesus pela primeira vez. E eu tive uma experiência muito forte durante a minha primeira comunhão, porque eu esperava muito. Eu já caminhava 1 ano no grupo de jovens, então eu imaginava que quando eu fosse comungar Jesus, obviamente que o padre até brincava, dizia: Abner, se você morrer depois da missa da vigília pascal, eu vou rezar o resto da minha vida pedindo a sua intercessão, porque você vai ser batizado, seus pecados vão ser completamente apagados, e depois você já vai comungar Jesus. Se você morrer na porta da igreja, eu vou começar a rezar pedindo a sua intercessão, porque você não pisa nem o dedinho no purgatório. E aí meu coração, nesse anseio, eu imaginava: eu vou ter uma experiência muito sobrenatural na minha primeira comunhão, porque eu tinha consciência de que meu coração estaria completamente puro, porque eu seria batizado, uns 20 minutos depois eu comungaria Jesus. Então eu imaginava que no momento da minha comunhão ia acontecer algo incrível. Eu tinha 17 anos, então eu imaginava que eu lia as histórias de santos, eu lia os êxtases de Santa Teresinha, né, que é padroeira dessa paróquia,
eu lia e eu ficava abismado, meu Deus, a hora que eu comungar Jesus, aquele mesmo que andou sobre as águas, que ressuscitou Lázaro, que foi crucificado, que ressuscitou no terceiro dia, vai estar dentro da minha língua. E aquilo para mim era algo absurdo, assim, vai acontecer, vai sair uma luz verde, uma fumacinha, eu vou escutar anjos tocando violino, e cabeça de adolescente, né? Já imagina, cria um monte de coisa. Aí recebi o sacramento do batismo, meus pecados foram mergulhados na misericórdia de Deus. E depois, quando o padre me chamou para o altar, fui com a perna bamba, e aí ele olhou bem nos meus olhos, mergulhou o corpo de Deus no sangue, e olhou e disse: Abner, receba pela primeira vez de muitas o corpo e o sangue de Cristo. E quando ele colocou na minha língua, eu tomei um choque, porque eu imaginava, a inocência, né, de jovem, eu imaginava que o gosto de Jesus era outro. Eu imaginava que a comunhão não tinha, que a partícula do corpo de Deus não tinha gosto de trigo. Eu achava que era outro gosto. E quando o padre colocou na minha língua, eu fechei a boca, levantei meio bambo assim, fui, me ajoelhei no canto e comecei a chorar, desesperado. Eu achei que eu não tinha me preparado direito, por isso que eu estava sentindo o gosto de trigo. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, onde que eu errei? Sabe quando parece que a receita não deu certo? E começou a me bater um pânico assim. E minha mãe tinha falado para mim, minha mãe era a única que sabia que eu ia ser batizado, e ela não queria. Meu pai foi saber um bom tempo depois e brigou muito comigo. E aí a minha mãe tinha dito: não vai. E aquilo, e a hora que eu ajoelhei, maligno ficava colocando, me lembrando das palavras da minha mãe: não vai. Eu falei: meu Deus, o que eu fiz? Eu não me preparei direito, por que eu estou aqui, Senhor? E comecei a chorar de raiva, começou a me dar raiva de mim e de Deus também. Falei: eu não acredito que eu esperei um ano para sentir esse gosto de trigo. Juro, eu achava que o corpo de Deus tinha outro gosto. E aí a partícula foi se dissolvendo na minha língua, e o desespero foi me tomando mesmo. E aí eu disse: Senhor, está diluindo, acabando, e eu não senti nada, o coração nem acelerou. Quantas vezes durante a missa eu não podia comungar e eu chorava, o coração no banco. Aí eu estava ali com Jesus na boca, esperei um ano, sonhava com aquele momento e nada, parecia uma pedra de gelo. E depois de muito choro, o padre disse: oremos. Eu continuei ajoelhado chorando. E eu digo, padre, que se tem uma vez nesses 13 anos de caminhada que eu tenho certeza absoluta que foi a voz de Deus falando comigo, foi nesse dia. Foi quando eu ouvi exatamente isso nos meus ouvidos: Abner, eu sou mais simples do que você imagina. E é isso todas as vezes que eu venho ao altar, todas as vezes que eu venho à missa, todas as vezes que eu olho Jesus no Santíssimo Sacramento, todas as vezes que eu sinto aquele gosto de trigo na comunhão, eu me recordo disso. Eu sou mais simples do que você imagina. Então, a minha experiência, a maior experiência que eu tive com a Santíssima Trindade, através da pessoa de Jesus, foi na minha primeira comunhão, onde eu descobri que Deus se faz simples, se faz pão com gosto de trigo, mas sobretudo com o maior e o melhor gosto que podemos experimentar, o da eternidade. Eu quero cantar essa canção que eu fiz no momento em que depois que eu me confessei com o sacerdote e participei de uma missa com ele, eu vi meu coração ali mergulhado na misericórdia de Deus. Eu dedico essa canção ao Padre Luiz, que ontem tocou muito meu coração de ver correndo para lá e para cá, atendendo confissão. Quantos padres nós sabemos que não atendem o povo, que não confessam o povo? Louvado seja Deus, Padre, pela sua vocação de salvar as almas pela sua vida. Teu amor cegou o olhar perdido da maldade,
Paralisou os passos largos da mentira. Teu amor cegou o olhar perdido da maldade. Paralisou os passos largos da mentira. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. No teu abraço, o peito cansado, pelos erros rasgado, voltou a bater. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. Vamos cantar isso olhando para a cruz de nosso Senhor, dizendo, proclamando que quando a nossa miséria se encontrou com a terra santa do coração dele, a vida brotou e podemos experimentar concretamente a ressurreição. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. Quando a minha miséria se encontrou com a terra santa do teu coração, assim como a morte e a cruz, vida brotou. No teu abraço, o peito cansado, pelos erros rasgado, voltou a bater. No teu abraço, no teu abraço, o peito cansado, pelos erros rasgado, voltou a bater. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.